Olá, pessoal. Professor Josias aqui com vocês. Na aula de hoje vou falar sobre campo elétrico, que é uma grandeza física associada à região de influência de uma carga elétrica. Como é isso? Temos aqui uma carga elétrica positiva, vamos chamar de carga Q. Em torno dessa carga elétrica é onde surge o campo elétrico. E o campo elétrico faz surgir a força elétrica. Para perceber, basta colocar uma pequena carga em qualquer ponto do espaço aqui em volta. Essa pequena carga, simbolizada pelo Q minúsculo, vamos chamar aqui de Qzinho e aqui de Qzão, para facilitar o nosso diálogo. Essa pequena carga vai sofrer a ação de uma força. Sabemos bem que é de afastamento, porque cargas de mesmo sinal se repelem. O certo é que em qualquer ponto aqui dessa região, desse espaço, em torno da carga, vai surgir uma força elétrica. Qualquer carga colocada aqui próximo, em qualquer ponto, vai sofrer a ação da força elétrica, devido ao campo elétrico. Para facilitar o entendimento, vamos fazer uma analogia com o campo gravitacional terrestre. Você sabe que a massa gigantesca do nosso planeta vai surgir em torno dele o campo gravitacional. E graças ao campo gravitacional surge a força gravitacional, sempre de atração, essa força gravitacional, né? Mas em qualquer ponto ao redor do planeta, os objetos vão sofrer a ação da força gravitacional. Nós mesmos, na superfície do planeta, sofremos a ação dessa força. É o que nós chamamos de peso, né? Sempre estamos presos à superfície do planeta. E essa força é a prova de que existe o campo gravitacional. Pois é o campo gravitacional que faz surgir a força gravitacional. Mas voltando aqui para o nosso campo elétrico, o que prova a existência do campo elétrico é essa cargazinha de prova aqui. Eu coloco ela para perceber que vai surgir a força elétrica. Então, nós chamamos o Qzinho de carga de prova. E a carga de prova, sendo positiva, ela serve para caracterizar o campo elétrico gerado por Qzão. Como essa força elétrica que atua na carga Qzinho, na carga de prova positiva, é sempre afastando ela da carga maior, do Qzão, nós dizemos que a carga Q positiva gera um campo elétrico de afastamento. A força é sempre no sentido de afastar a carga de prova positiva. Nós podemos, inclusive, desenhar o vetor campo elétrico na mesma direção e sentido da força que atua sobre a carga de prova positiva. Cada ponto do espaço vai ter um vetor campo elétrico diferente. Vai mudar o módulo, a direção e o sentido. Qualquer ponto do espaço. E detalhe, a existência do campo elétrico independe de existir carga. Mesmo que aqui não tenha carga alguma, mas tem o campo elétrico. Eu coloco a carga é exatamente para provar que existe o campo elétrico. Porque na hora que eu coloco a carga, surge a força elétrica. A prova de que aqui temos sim um campo elétrico em torno dessa carga Qzão positiva. Se a carga Qzão for negativa, também vai surgir o campo elétrico. Basta colocar uma carga de prova para perceber que surge uma força elétrica. Só que nesse caso aqui, ó, Qzinho é positivo e Qzão é negativo. Cargas de sinais contrários se atraem, por isso que a força é em direção à carga Qzão. Mas em qualquer ponto do espaço vai surgir a força elétrica. Porque aqui nós temos um campo elétrico. E para caracterizar esse campo elétrico, nós usamos uma carga de prova sempre positiva. Não que eu não possa ter uma carga de prova negativa, mas para dar as características do campo elétrico gerado por Qzão, eu uso uma carga de prova positiva. Não esqueça disso. Então, como a força elétrica que atua sobre a carga de prova positiva, Qzinho, é sempre no sentido de aproximá-la da carga principal, Qzão, nós dizemos que o campo elétrico gerado por uma carga Qzão negativa é de aproximação. E aqui nós desenhamos também o vetor campo elétrico, na mesma direção e sentido da força que atua na carga de prova positiva, não esqueça disso. Então o vetor campo elétrico em cada ponto vai ter um módulo, uma direção e um sentido diferentes, né?
A direção e o sentido é mostrado pela seta, né, que representa o vetor. E o módulo pode ser calculado dividindo-se o valor da força que atua sobre a carga pelo valor da carga. E a unidade no sistema internacional vai ser Newton por Coulomb. Newton é a unidade para força e Coulomb é a unidade para carga. Aí vamos avançar um pouco. Se eu tiver uma região onde eu sei que existe aqui um campo elétrico nessa direção e nesse sentido, como será o movimento das cargas que estiverem neste campo elétrico? Por exemplo, uma carga Qzinho positiva. Como é que ela vai se comportar? Para onde ela vai se movimentar? Bom, pode ficar difícil a análise desse jeito, mas se você analisar que esse campo elétrico aqui pode estar sendo gerado por uma carga Qzão positiva, aí seria um campo elétrico de afastamento dela, aí você saberia, né? Ó, positivo com positivo, repulsão. Então a carga estaria se movimentando para a esquerda. Ou então, esse campo elétrico poderia estar sendo gerado por uma carga Qzão negativa. Aí seria um campo elétrico de aproximação a ela. Aí você saberia que positivo com negativo se atraem. Do mesmo jeito, essa carga estaria se movimentando para a esquerda. Mas você não precisa ter as cargas geradoras do campo elétrico. Basta você saber que aqui tem um campo elétrico nessa direção e nesse sentido. A carga de prova positiva, ela sempre se movimenta na direção e no mesmo sentido do campo elétrico. Mas e se a carga de prova for negativa? Como será o comportamento? Aí é o contrário. A carga negativa, ela tende a se deslocar em sentido contrário ao campo elétrico. Isso fica fácil de perceber, novamente, se você imaginar que esse campo elétrico, nessa direção e nesse sentido, está sendo gerado por uma carga Qzão positiva. Esse seria um campo elétrico de afastamento dela. E aqui, ó, Qzinho negativo, Qzão positivo. Atração, né? Então, claro que o deslocamento é para cá mesmo. Ou então, você poderia imaginar que esse campo elétrico está sendo gerado por uma carga Qzão negativa. Esse seria um campo elétrico de aproximação a ela. Aí você diria, negativo com negativo se repele. Então, essa carga Qzinho negativo realmente vai se deslocar para a direita. Aí você não precisa ter a carga geradora do campo elétrico. Porque uma carga negativa tende a se deslocar sempre no sentido contrário ao campo elétrico. Vamos ver agora o campo elétrico gerado por uma carga pontual. Aqui a representação da carga elétrica, mas imagine agora a carga toda concentrada em um ponto. A uma determinada distância R, e nós sabemos que tem um campo elétrico. E para provar que aqui existe um campo elétrico, a gente coloca uma cargazinha de prova, né? Colocando aqui um Q positivo. Vai surgir a força elétrica, então é porque existe ali um campo elétrico. O campo elétrico pode ser calculado dividindo o valor da força pelo valor da carga. E como nós estamos lidando com cargas pontuais, nós podemos usar aqui a lei de Coulomb, que calcula a força de atração ou de repulsão entre as cargas. Você lembra bem? É o K0 vezes Qzão, vezes o Qzinho, produto das duas cargas, dividido pela distância que as separa ao quadrado. Então vamos fazer o seguinte, no lugar desse F aqui, já que eu estou tratando de cargas pontuais, eu posso substituí-lo e colocar esse valor aqui, ó, K0 vezes Qzão vezes Qzinho dividido por R ao quadrado, dividido por Qzinho. Está aqui a equação do campo elétrico. Bom, mas Qzinho com Qzinho eu vou cancelar. Vai restar então esta equação aqui, ó, o campo elétrico gerado por uma carga pontual pode ser calculado multiplicando K0, que é a constante eletrostática, a constante de Coulomb, vezes a carga dividido pela distância R ao quadrado. A distância do ponto, porque aqui não necessariamente tem uma carga. É um ponto qualquer que eu estou calculando o valor do campo elétrico. A existência do campo elétrico não depende de ter uma carga ali para provar, né? Bem, mas como colocamos fórmulas, vamos fazer um exercício para melhorar o entendimento delas. Uma carga elétrica pontual de 4 vezes 10 a menos 6 Coulomb é colocada suspensa no ar. O que equivale a estar no vácuo? Vou usar a constante eletrostática da lei de Coulomb.
Considere um ponto P situado a uma distância r 3 centímetros da carga. Qual a intensidade do campo elétrico no ponto P? Bom, a situação é essa, uma carga pontual, distância r. Qual é o valor do campo elétrico neste ponto P? Eu vou calcular esta equação aqui, né? Substituir aqui o K0, o valor da carga e o valor da distância r. Aqui o K0, 9 vezes 10 elevado a 9. A carga já está em coulomb, 4 vezes 10 menos 6 coulomb. E a distância está em centímetro. No lugar do C de centímetro, eu vou colocar 10 a menos 2, que aí fica em metros. 3 vezes 10 a menos 2 metros, ao quadrado, né? Porque R ao quadrado. Resolvendo aqui essa potência do denominador logo, 3 ao quadrado dá 9, 10 a menos 2 ao quadrado vai dar 10 a menos 4. 9 vezes 10 a menos 4. Fazendo aqui um cancelamento, 9 por 9 dá 1. Resolvendo aqui essas potências, já que fiz o cancelamento dos números, divisão de potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. 9 menos 4, menos com menos dá mais. Então, na verdade, fica 9 mais 4. 10 elevado a 13. Então, 4 vezes 10 a menos 6, vezes 10 elevado a 13. Vai ficar 4 vezes 10 elevado a quanto? Multiplicação de potência de mesma base. Conserva a base e soma, né? Então, vai ficar 4 vezes 10 elevado a 7. Já que 13 somando com menos 6 vai dar 7 positivo. Está aí calculado o valor do campo elétrico neste ponto P. 4 vezes 10 elevado a 7 newtons por coulomb. Letra B. Se colocarmos no ponto P uma carga Q de 2 vezes 10 a menos 7 coulomb, qual o valor da força que atuará sobre ela? Aí você vai dizer, será que eu posso calcular com a fórmula da lei de Coulomb? Pode. Você tem o valor do K0, tem a carga que gerou o campo, tem a outra carga, Qzinho, e tem a distância. Só que eu posso também usar a outra fórmula do campo elétrico, que é mais simples. Campo elétrico, que eu já sei o valor, calculado aqui na letra A, é igual a força dividido por carga. Multiplicando meios por extremos, eu vou ficar, aqui é como se tivesse denominador 1, né? 1 vezes F dá F, que é igual a E vezes Q. Então, o valor do campo elétrico está aqui, 4 vezes 10 elevado a 7, que multiplica a carga, 2 vezes 10 a menos 7. 4 vezes 2 dá 8, 10 elevado a 7 vezes 10 a menos 7, conserva a base 10 e soma. 7 mais menos 7, vai dar 10 elevado a 0, que é 1, né? Não preciso colocar. Resultado, 8 newtons. É o valor da força elétrica que vai atuar sobre uma carga colocada neste ponto aqui do espaço. Já que nós vimos como calcular o campo elétrico gerado por uma carga pontual, vamos ver agora o campo elétrico gerado por uma esfera. Você imagina aqui uma esfera com a carga distribuída aqui na sua superfície. Qual vai ser o campo elétrico gerado em um ponto aqui dessa região? Ponto qualquer. Aí nós vamos imaginar que cada pedacinho dessa carga está gerando um campo elétrico, como se fosse um ponto da carga. Outro ponto aqui nessa outra região também gera um campo elétrico, nessa direção e nesse sentido. Outro ponto aqui também vai gerar um outro campo elétrico. Então, cada ponto da esfera gera um campo elétrico. E o campo elétrico final vai ser a soma vetorial desses campos elétricos que foram gerados por cada pontinho da esfera. O vetor campo elétrico resultante vai ser tal que é como se toda a carga estivesse concentrada aqui no centro da esfera. Então eu posso colocar a mesma fórmula que eu usei para calcular o campo elétrico de uma carga pontual, porque é como se toda a carga dessa esfera estivesse concentrada em um ponto no centro da esfera. Então vai ser K0 vezes a carga Q dividido pela distância R ao quadrado. E aqui nós vamos ter até uma curiosidade. Se for um outro ponto mais próximo, e mais próximo ainda, na superfície da esfera, o que acontece? A distância R do centro até lá vai ser o raio da esfera. Então eu posso modificar, nesse caso, a fórmula e no lugar do Rzinho colocar o R maiúsculo, para entender que é o raio da esfera.
Aí no fundo é a mesma fórmula, tá? Porque o ponto que eu estou considerando está na superfície da esfera, ok? Mas vamos entender um pouco mais sobre o campo elétrico. Gráficos sempre são muito importantes. Nós vamos construir o gráfico do campo elétrico em função da carga pontual e também do campo elétrico em função da distância do ponto até a carga. Vamos primeiro esse aqui. Ó, digamos que o valor do campo elétrico seja 2 e da carga 5. Se eu dobrar o valor da carga, o valor do campo elétrico também dobra. A gente vê pela fórmula que são grandezas diretamente proporcionais. À medida que um aumenta, o outro também aumenta. Então, tinha 5. Se em vez de dobrar, eu triplicar, o valor que eu tinha antes do campo elétrico também triplica. Multiplica por 3, dá 6. E se em vez de eu triplicar eu tivesse quadruplicado, 5 vezes 4, 20. 2 vezes 4, 8. Aqui também quadruplicou. E no final, ligando todos os pontos, o gráfico seria uma reta passando pela origem, porque o campo elétrico é proporcional, diretamente proporcional, à carga que o gera. Construindo agora o gráfico do campo elétrico em função da distância, observe que é inversamente proporcional, não à distância em si, mas ao quadrado da distância. Então, se o valor do campo elétrico fosse 36 e a distância fosse 2, vamos dobrar o valor da distância, de 2 para 4. Você observa que o 36 diminuiu, porque é inversamente proporcional. Mas ele não diminuiu dividido por 2, que foi o fator usado aqui, ó, 2 vezes 2, 4. Ele diminuiu por uma divisão por 4, né? 36 por 4 dá 9. Se em vez de tivesse duplicado a distância, tivesse triplicado, ó, 2 vezes 3, 6. Aí o 36 seria dividido por 9, porque 3 ao quadrado dá 9. E pela fórmula a gente percebe que o campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Então se eu usei 3 aqui, 2 vezes 3, 6. Eu não vou usar esse 3 aqui, vai ser 3 ao quadrado, 9. 36 dividido por 9 que dá 4. Ligando todos os pontos, o gráfico fica dessa maneira. O campo elétrico é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Estão aí os gráficos do campo elétrico em função da carga e do campo elétrico em função da distância. Vamos ver agora uma outra forma de representar um campo elétrico, que são as linhas de força. Nós sabemos que uma carga elétrica positiva, ela gera um campo elétrico de afastamento. Estão aqui representados os vetores campo elétrico. E a partir dessa ideia, nós vamos ampliar aqui e desenhar as linhas de força, que são essas representações aqui, as linhas, se afastando da carga positiva. Aqui a representação em linhas de força de um campo elétrico de afastamento. Nós podemos aqui perceber que quanto mais próximo da carga, maior é a densidade de linhas, porque aqui o campo elétrico é mais forte. Quanto mais eu afastar esse arco de circunferência, menos linhas de forças vão passar por ele. Ele fica menos denso, porque quanto mais distante, menor é o campo elétrico. A gente percebe isso também pela fórmula, né? Que é inversamente proporcional ao quadrado da distância. Muito bem. E se a carga for negativa, essas linhas de força vão ser entrando, se aproximando da carga. Uma representação interessante é quando eu tenho duas cargas de mesmo sinal. Por exemplo, duas cargas positivas. Como cargas de mesmo sinal se repelem, isso se traduz também na representação por linhas de força. Essas linhas não se tocam, elas se repelem. De tal maneira que essa região aqui no centro, o campo elétrico é nulo. Tá? Aqui, se eu colocar uma carga de prova, ela não vai se mover. Porque aqui o campo elétrico vai ser nulo. Se forem duas cargas de sinais diferentes, as linhas de forças ficam então representadas assim. Ó. São de afastamento aqui da carga positiva, saem da carga positiva, se aproximam e entram na carga negativa. O detalhe é que essa região aqui no centro, agora é a região de maior densidade de linhas de força, é a região de maior intensidade do campo elétrico. Interessante, né? Para finalizar, vamos ver aqui um campo elétrico uniforme. Eu posso pegar uma placa positiva e uma placa negativa
Desenhando aqui as linhas de força, saindo da positiva e entrando na negativa, nós temos aqui espaçamentos iguais. Isso aqui representa um campo elétrico uniforme. Campo elétrico e em qualquer ponto aqui dessa região vai ter sempre o mesmo valor. Como é que eu vou perceber isso? Se eu colocar uma carga de prova em qualquer ponto, o valor da força que atua nela é a mesma. Esse ponto aqui, a força é a mesma. Por que que é a mesma? Porque a repulsão entre a placa e a carga aqui é grande e a atração é pequena, porque está mais distante. Quando a carga está nesse ponto, a atração entre o positivo e o negativo é que é grande. E como está mais distante da outra, a repulsão é menor, de tal forma que a resultante sempre é um valor F constante. Então, o campo elétrico uniforme gera uma força constante, atuando sobre a carga. Qual é a fórmula mais adequada para calcular o campo elétrico aqui? Nós vimos que essa aqui ela é usada para calcular o campo elétrico de cargas pontuais. Aqui são cargas extensas. Ó, tá? E não dá para usar a distância. Como eu vi, em qualquer ponto aqui, o valor da força é sempre a mesma. O campo elétrico é sempre o mesmo. Então, essa fórmula aqui não é adequada para calcular campo elétrico uniforme. Temos que usar essa outra, né? Ó, divide o valor da força pelo valor da carga. E prova que está sendo usada aqui. Vamos fazer um exemplo. Considere uma carga elétrica Qzinho igual a 1,5 vezes 10 a menos 7 coulomb, colocada suspensa no ar, numa região onde existe um campo elétrico uniforme no valor de 6 vezes 10 elevado a 6 newton por coulomb. Qual a intensidade da força elétrica que age sobre essa carga? Quando a gente fala em calcular a força elétrica, a gente sempre pensa na lei de Coulomb, né? Mas nesse caso aqui, claro que não, né? Até porque eu só tenho o valor de uma das cargas. Está falando em campo elétrico, procure usar a fórmula do campo elétrico, ainda mais que é campo elétrico uniforme, né? Então vamos lá. Multiplicando meios por extremos, vai ficar F igual ao campo elétrico vezes a carga. O valor do campo elétrico é 6 vezes 10 elevado a 6 e da carga 1,5 vezes 10 a menos 7. 6 vezes 1,5 dá 9. E 10 elevado a 6 vezes 10 a menos 7, conserva a base e soma. 6 com menos 7, o expoente vai ser menos 1. 9 vezes 10 a menos 1. Eu posso deslocar a vírgula uma casa decimal, e aí eu abandono essa potência, né? Vai ficar 0,9 newtons. Bem, pessoal, e estas foram as explicações principais sobre campo elétrico. Nós nos encontramos na próxima aula. Até lá!